Então a gente vai começar fazendo a questão 8. Ele fez a 9 também, mas faltou a C, que eu acho que não sei se vai dar tempo de fazer hoje. Aliás, comigo, né? Então, na questão 8, letra A, pede, a partir da equação, né, das retas, aliás, determinar as equações das retas satisfazendo as condições dadas. Na letra A, é dado o coeficiente angular, né, de A igual a menos 2, passando pelo ponto 1 e menos 3. Acho que vocês viram na geometria, né, que vocês estão fazendo tudo errado, mas 2 pontos determinam uma reta, certo? Mas quando não temos os 2 pontos, a gente pode determinar a reta a partir de um ponto e da declividade, né, do coeficiente angular. A partir daquela ideia que eu falo na aula passada, do que significa esse coeficiente angular, né, que vai ser esse acréscimo em relação quando a gente vai se afastando de um ponto, né, no eixo X, qual é o ganho, o acréscimo que tem no eixo Y, certo? Então, o coeficiente angular é menos 2. Isso é a mesma coisa que dizer que o ΔY sobre o ΔX é menos 2, certo? Por quê? Vamos pensar aqui em gráfico, talvez melhor do outro lado. A partir do ponto que foi dado, que é um e menos 3, digamos aqui 1 menos 3, a gente pode pensar em um ponto genérico para refletir sobre essa variação, né, que vai ser o ângulo que a nossa reta vai fazer no plano. Então, se a gente pensar que é negativo, qual que vai ser a inclinação da reta? Vai ser positiva ou negativa? Então, ela vai ser algo do tipo assim, né? Então, pensando algo genérico, se eu pegar um ponto, digamos, pior que aqui vai ser basicamente, mas enfim, digamos que esse ponto aqui seja um ponto genérico P de coordenadas X e Y, certo? Vamos fazer então aquele quadro que nos dá o X e o F de X. O ponto que nós temos é esse aqui. 1 menos 3, que já podemos colocar aqui. E a gente colocou um ponto genérico para ver o que vai acontecer. Então, X e Y, certo? Em relação àquela ideia, né, de
declividade que o Vitor ensinou para vocês, a gente pode pensar isso, ó. Aqui é a diferença, né, o delta y, e aqui é o delta x, certo? Então, o coeficiente angular, né, é menos 2, ou seja, quando nós fizermos a razão entre delta y sobre delta x, vai dar 2. Então, a partir disso, a gente pode descobrir alguma coisa. Então, vamos ver o que é que vai acontecer. Vou colocar aqui desse lado. Delta y sobre delta x é o que é a diferença entre y e menos 3 sobre x menos 1, certo? De lá a gente tem que isso é menos 2. Então, a partir daqui a gente pode operar para encontrar uma equação da reta. Fazendo o seguinte, y mais 3 igual a menos 2 vezes x menos 1. Certo? Até aqui tem alguma dúvida? Aquele processo daquele triângulo, né, do acréscimo do x em relação ao que vai aumentar no eixo y. Então, fazendo aqui as operações, y mais 3 é igual a menos 2x mais 2, certo? Então, aqui a gente já consegue colocar o y em evidência. Mais 2 menos 3 menos 1, certo? Então, essa aqui é a equação da reta designada por esse ponto e com aquele coeficiente angular, certo? Aí a gente pode pensar o seguinte, ó, podemos definir um ponto que vai pertencer a essa reta também a partir dessa equação que a gente já encontrou. Se o x for igual a 0, quem que vai ser o y? Menos 1. Que vai ser basicamente o ponto que eu coloquei aqui sem querer. Né? Esse ponto aqui, digamos. Então, fazendo o teste, deixa eu colocar aqui. Se o x é 0 e menos 1. Então, de menos 1 para menos 3, menos 1 menos 3 vai dar 2. E de 0 para menos 1, a diferença menos 1. Então, 2 sobre menos 1, menos 2. Né? Então, a gente encontrou com a prova real de que o coeficiente angular de fato é esse aqui, certo? Ficou alguma dúvida? A gente pode usar esse mesmo método para encontrar uma forma geral, né, da equação da reta, certo? Já na letra B, ele pede dando 2 pontos. Alguém tem ideia de como a gente poderia encontrar a partir de 2 pontos? E não com o ponto e o coeficiente angular? Testar valores do x. Testar valores com x. Ele deu o x, né? Ele deu 2 pontos. Então você tem 2 valores de x ligando em 2 valores de y. Então, pensando na fórmula geral, a gente pode pensar no determinante, mas a gente não vai querer entrar nisso agora. O que a gente pode fazer é, a partir de 2 pontos, encontrar o coeficiente angular. A partir daquela ideia da aula passada do acréscimo, né, em relação ao eixo x e ao eixo y. A gente pode fazer o gráfico aqui para ver isso melhor. Os pontos são menos 2 e 1, e 1 e 3. Então a reta, a partir de 2 pontos eu consigo determinar uma reta, certo?
Então a gente já tem a reta. Agora a questão é, como que nós encontramos a equação dessa reta, certo? Vamos fazer aquele quadro aqui. X, f de x. Já podemos colocar dois pontos aqui. O primeiro é menos 2, 1 e 1, 3, certo? Então qual é a diferença, né? O nosso delta y sobre delta x. 3 menos 1, a partir desses pontos que nós temos, e 1 menos 3. Aliás, menos 2. O que vai nos dar 2 terços, certo? Então, a partir do coeficiente angular, a gente pode fazer aquele mesmo processo agora, certo? A gente pega um ponto genérico, pensando como se fosse um outro delta y sobre delta x. A gente pega um ponto genérico, xy, e faz y. Aí agora a gente escolhe um ponto desses dois aqui qualquer, certo? Para fazer aquele mesmo processo de lá. Y, vamos escolher esse aqui, 3. Y menos 3 sobre x menos 1. E isso é o coeficiente angular que a gente encontrou aqui, 2 terços. Operando então 3 y menos 3 igual a 2 x menos 1. 3x menos 1. Fazendo a distributiva, aqui a gente consegue isolar o y e vai encontrar y igual a 2 terços de x mais 7 sobre 3. Então essa é a equação da reta que a gente já encontrou geometricamente, né, a partir de dois pontos. Então basicamente a gente consegue encontrar a partir da ideia de coeficiente angular, né, que é a ideia de desse ponto a esse, né, essa diferença aqui, que aqui é o delta x, em relação a esse ganho, que é o delta y, certo? Então a gente pode encontrar, existem outras maneiras de encontrar essa equação, certo? Por exemplo, se vocês já estivessem operando com matrizes, determinantes, a gente poderia fazer com isso também. Não sei se as lineares já fizeram com um determinante, né? Então a gente pode encontrar também a partir dessa ideia que foi o que o Victor estava trabalhando, né, na aula anterior. Tem alguma dúvida em relação a essa questão? Você consegue então, porque eu acho que eu não entendi essa parte. Quando falamos de equação da reta, pode dar uma definição? A equação da reta, na maioria dos casos, vai ser também uma função, né? Por isso que a gente pode definir dessa maneira, usando aquele coeficiente angular que o Victor estava falando na aula passada, né? Que ele estava falando em variação, né? Como era o nome? Variação mesmo. Variação? Taxa de variação. Taxa de variação. Então, essa taxa de variação na função também vai ocorrer nesse caso, porque é uma função afim, né? A função afim vai ser sempre uma reta, né? Mas vai ter casos de reta que não vai ser uma função, né? Inclusive, tem até um exemplo na aula passada, que é quando eu tenho x igual a 1, né? Que vai ser basicamente isso aqui. Isso aqui não vai ser uma função porque o domínio vai estar relacionado com infinitos pontos, né? Eu preciso que eles se relacionem com um ponto só, certo? Passa para 10 já, não sei. E a 9C? Estou indo muito rápido,
Não. Em relação a 9, sim. Mas a 10 é mais relacionada com É. com a outra, porque a 9C é módulo. Gosto. Você trouxe o computador? Trouxe, seria bom, né? Mostrar É, porque eu vi que o perguntou. GeoGebra. Eu trouxe. Fala pra ele. GeoGebra. Porque no GeoGebra é muito bom ver essa relação do coeficiente angular, qual é a relação do B com A, que vai ser, a gente vai ver na questão 10. Mas você acha que eu vou colocar agora? Não, mas só que ele perguntou. Ah, sim. Eu acho que a gente pode fazer a 10. É. Na 10 ele já dá a cara, né, do que seria a equação da reta, né? Nesse caso é chamado de equação da reta reduzida, né? Mas é melhor, como o Vitor fala, não se ligar a esses nomes. Aí na 10 ele vai colocar: a figura ao lado representa o gráfico de uma função afim cuja expressão tem a forma f de x igual a ax mais b, em que a e b são números reais. Determine o valor de a. Né? Esse a é justamente o coeficiente angular, certo? Então a gente pode trazer essa mesma ideia para saber quem é o a. Vocês querem ir fazendo, pensando nessa mesma lógica? Pode acontecer isso. Porque com o gráfico, né, vocês podem ver qual é essa variação, essa taxa de variação. E o B vocês podem conseguir a partir, né, descobrindo o coeficiente angular. Vocês colocam um ponto nessa fórmula, entre aspas, né, na expressão, e vai encontrar o B, né, a partir da equação que vai ser formada. Querem fazer para ver se vocês pegaram? Questão 10 e a 11 também, né, que é a mesma coisa, só muda o gráfico. Que foi? Gosto. Ah, eu não gosto. O que significa o delta, né, é uma ideia de avaliação, seria, digamos, um ponto final menos um ponto inicial. Aí, digamos, nesse gráfico aqui, ó, eu tenho esse ponto menos 2, né, x com 1 no y, com essas coordenadas, e tenho esse ponto aqui. O delta y significa de um ponto a outro, qual foi a variação no eixo y. Então, essa, vou pegar outra cor aqui. Qual foi a variação, né, a distância, digamos também, quando eu passo desse ponto para esse, certo? Então, qual é a altura? De 1 a 3, então é 2, certo? Por isso que aqui, ó, deu 2. E o ΔX é a variação da coordenada desse ponto, a coordenada x, até a coordenada x desse ponto. Então, é essa distância aqui, de menos 2 até 1, né? Qual é a distância? Do menos 2 ao 0, 2. E do 0 a 1, 1. Então, 2 mais 1, 3. Certo? Então, essa é a ideia do ΔY e ΔX. É basicamente a distância que
No GeoGebra seria bom ver isso, né? Porque a gente pode colocar um rastro. Pensa como se fosse uma partícula mesmo, que vai desse ponto a esse, certo? Então, é a distância que é percorrida, tanto no eixo horizontal quanto no eixo vertical, certo? Essa variação de uma coordenada a outra. Melhorou? Obrigado. E aí alguém conseguiu. Outra coisa também que eu acho que o Vitor falou quarta-feira foi sobre o B, né? O coeficiente linear sempre é o lugar que vai estar contando no eixo Y. Sim. Aí o porquê, né? Porque a função está, o x está igual a 0. Roger, você é da física, quer falar alguma coisa? Chamar a atenção a esse símbolo, né, do delta. Sempre lembrar que ele está associado a uma ideia de variação. Você tem ali a variável independente e a variável dependente, x e y, e o delta vai estar associando a mudança dessas duas variáveis. Você sai de um ponto indo até outro. O como a coordenada x se comporta nesse deslocamento, o Washington trouxe a ideia ali, imagina uma partícula saindo do ponto, coordenada x menos 2, 1, e aí ele vai andando naquela setinha ali que ele desenhou até o ponto 1, 3. Como as suas variáveis vão, falar a palavra mudando para não repetir novamente, ao longo, né? Uma vai deslocar 3 unidades em ΔX e a outra vai mudar 2 unidades no ΔY. E aí a razão entre essas duas dá aquela ideia da taxa de variação de uma em relação à outra, que também foi antecipado nas aulas anteriores, é o que vai vir a ser futuramente a derivada, né? Hoje é bom vocês tentarem enxergar isso, porque o conceito de derivada aparentemente é um conceito tão complicado, mas ele surge de ideias que são ideias muito práticas, muito simples, que podem ser verificadas tranquilamente num gráfico desse tipo. Bem localizado em ponto, né? Esqueci. Visualizar isso agora ajuda muito no futuro quando você estiver olhando a derivada de um gráfico, de uma função muito difícil, e aí você enxergar a ideia de ΔX e ΔY na prática. Então aqui, ó, como aparece o A, né, nessa equação aqui, ele é o menos 2. Então, na questão 10 isso já ajuda, né, a visualizar quem vai ser esse A. Alguém fez a conta da variação? A deu 3 sobre 2 e B deu 0. E o restante? Mesma coisa? Ou não acompanharam a ideia? Se passar pelo ponto 0, pode dar o 0. Isso tem relação, né? Então vamos fazer a 10 então. Qual foi a pergunta sobre o 00? Que eu ia perguntar aqui. Não, se o 00 pode usar na delta Y ou delta X também. Pode sim, sim, faz parte. Não sei se vocês não fazem um comentário só, não era perto. Sim, é um ponto que pertence, então a gente pode usar também para esse cálculo da coeficiente angular. Mas assim, não sei se eu entendi direito a pergunta dele, mas o 00, o x e o y sendo 0 simultaneamente? Se a função passar pela origem. Ah, sim, exatamente. Isso, pode usar. Então, questão 10. Vou fazer o gráfico aqui.
Ó, os pontos, né, que a gente pode colocar aqui como definidos é 2, 3 e 0, 0. E essa é uma função crescente, né? Aliás, é um gráfico crescente. Mas você pode pensar como função também. Então, só olhando o gráfico, como que a gente vai definir esse coeficiente angular? Mas e aí, qual o ponto que vai... X e Y. A gente pode colocar o primeiro como sendo 0, 0, né? E o segundo, 2, 3. Então a diferença aqui é de 3 e aqui é de 2, certo? Então o A é o ΔY sobre o ΔX. E a gente já encontrou, né, a diferença, né, do ponto 0 ao ponto 3 da coordenada y é 3 e na coordenada x 2, certo? São 3 meios. Mas agora a questão é como que a gente encontra, né, o b a partir do coeficiente angular e da equação da reta que já foi dada no próprio enunciado. Fx no caso, a gente já encontrou 3 meios, né, que é A, então a gente pode substituir aqui. E qual é a outra informação que a gente tem para encontrar o B? Um ponto, né? Pode ser o 0, 0, pode ser o 2, 3, certo? Vamos escolher o 2, 3 para não ficar tão chato. Então o y é 3, né? F de x igual a 3 meios vezes o x, que é 2. Mais B. Logo, né, a gente pôs a equação que vai nos dar o valor de B, porque 3 é igual a 3 meios vezes 2 dá 3. Mais B. Portanto, B é 0. Né? Então, assim a gente encontrou letra A e letra B. Melhorou a ideia da coeficiente angular a partir disso? Isso aí a gente usa só para não te dar o gráfico. Tá achando? Na outra a gente não tinha, né? A gente conseguiu implicar também. A partir da ideia algébrica mesmo, né? Da coeficiente. Ó, na letra B da 8, a gente tinha 2 pontos só. No caso a gente tinha um gráfico, né? Então, sim. Aí dava para achar já o B direto. Sim. Dá para fazer direto. Outra opção também, Costa, é que, tipo assim, na 10 ele já deu a expressão da função, né? Primeiro grau. Aí a gente pode fazer sistema linear também. Sistema mesmo. Eu estou fazendo dessa forma para usar o que o Vitor, né,
como ele construiu na aula anterior, para não colocar uma informação a mais e vocês se perderem em alguma coisa nova, digamos, né, caso alguém não saiba. É que assim, essa matéria também tem a intenção de fazer uma ponte, né? Sim. Então, quando o Vitor coloca todas essas coisas, muita coisa é nova, né? Mas é para que, quando vocês estiverem então, fazendo cálculo 1, não seja tão novo, né? E vocês sejam acostumados com esses termos. Variação, ter uma noção do que seria, então, taxa de variação, quando começou a falar derivada e tudo mais. Mas, provavelmente, vocês já vieram da escola sabendo fazer de alguma forma, né? E essa forma não está errada, né? Quando vocês colocam aqui, por exemplo, substitui nessa equação que foi dada e encontra os valores de A e B usando sistemas, está certo também. E eu estou falando isso porque vocês têm exercícios da lição para entregar, né? E às vezes, quando a gente vê muito desse jeito, a gente pensa, pô, então eu acho que nem o que eu achava que eu sabia fazer, eu sei fazer. Só que entrega, faz do jeito que vocês sabem. Se tiver, né, alguma coisa de incoerente e tudo mais, a gente vai dar um feedback, tá? A ideia é conectar, né, esse conhecimento de uma forma ou outra de ver com o que vocês já sabem, né? Assim vocês vão ter uma ideia mais geral desse conteúdo, dessa ideia matemática em si. E não que esse seria o jeito certo, né? Porque tem várias maneiras, tem várias equações da reta. Eu nem consegui abrir o arquivo. Mas conseguiu botar então, como que a gente faz para conectar nesse... Tem cabo aí? Tem VGA. E entra, não? E tá ligado o projetor? Acho que tem que... Porque ele veio... esse... Mas tem VGA? Não. Não? Tem não. E tinha Não, acho que é de outra sala. será que é só? Na sala tá fechada. Deixa eu ver. Ele vai abrir aqui. Eu não consegui abrir o arquivo do Vitor, mas eu plotei essa conta. É porque eu acho que tem que ter um programa, assim, um programa. Tem. Talvez seja compatível com uma versão, né? Tentei baixar a nova, mas também não funcionou direito. Eu posso ir lá ver, professor. Mas e a 11 então, vocês conseguem fazer? Aí a pessoa tem que ela isso aqui tá igual que tá lá. Aí assim, pegou 20 segundos, tá logo aqui só a da criança, quis. Aí tá tudo igual aqui. Eu entendi e depois tá dois falando feedback. Sabe aqui? Porque você tem que subtrair um ponto do outro. Aí esse ponto geralmente é esse, certo? Tá, ó, x, que é o ponto genérico, menos, cadê o... Ah, não, isso aqui é tudo, cara, né? Não, isso aqui é da 8. Ah, esse é da 8. Eu coloquei o traço aqui. Porque os pontos o ponto é esse aqui, ó. Menos 3. Então, se eu tenho um ponto genérico, eu vou pegar o x. Porque ela no caso, ela menos
3, porque o menos 3 já é um ponto fixo. Entendeu? A gente divide Para ficar no 0, 0. sim. Mas aí no caso ela depois não converteu. Aqui a gente está pensando na ideia da variação. Delta Y sobre delta X. De um ponto a outro. Certo? Esse ponto aqui a gente colocou Como tem mais um um ponto que a gente não conhece. Está coordenada X e Y. Certo? Então qual é a diferença, né, a distância de uma coordenada a outra no eixo X e no eixo Y? No eixo Y eu tenho Y menos a coordenada que a gente conhece, que é menos 3. E no X menos 1, porque 1 é positivo. Esse menos, digamos, é da fórmula da variação. De alguma forma, o zero não vem. É o que? A ideia aqui, ó. Nesse caso, eu tenho os pontos menos 2, 1, coordenadas menos 2 e 1, e coordenadas 1 e 3, certo? Qual é a variação no eixo X e no eixo Y entre esses dois pontos aqui? Ou seja, qual é a diferença entre eles? Também pode ser pensado com a distância. Ó, eu vim desse ponto para esse. Então, a coordenada X aqui era menos 2 e aqui era 1. 4. E foi a distância entre esse ponto e esse. De menos 2 para 1 são 3 unidades. Essa é a variação desse eixo. E no eixo Y, que é o vertical, ó, o ponto saiu daqui, que tem coordenada 1 no eixo Y, para cá, que tem coordenada 3. Então, a variação daqui até aqui foi de 2 unidades, porque passou de 1 para 3, 1 mais 2, 3. Certo? Aí a taxa de variação é a variação do eixo Y sobre a variação do eixo X. Como não tem ponto de zero. Do eixo Y. Como centralidade. No caso, na errada aqui, ó. De cá, né, daqui para cá, delta Y, 3 menos 1, 2. E o delta X, 1 menos 1, 2 é 3. No caso aqui, eu só troquei os pontos, né? O final eu estou colocando como se fosse esse. Mas não tem diferença. Se a gente fizesse dessa forma aqui, ó, 1 menos 3 e menos 2 menos 1. Daria Um exemplo ali. 2 menos 2 menos 3, que é 2 terços. Certo? Não faz diferença qual coordenada de colocar antes e depois, para fazer a variação. Certo? Melhorou? Eu vi um exercício, porém eu estabeleci esse princípio, porque esse é o e a ideia. Então, resta 11. Vou apagar um pouquinho os que tinha que demonstrar. Nesse exercício, por causa que até na minha cabeça bugou. Porque eu ia direto no 54. Eu ia direto no 54. Eu nem cogitar o 5, mas assim talvez. Só que aí você lembra de eu ir raciocinar, precisou e considerei de poxa. Então, esse seria exatamente o que tem. Já teria que fazer isso assim. Mas ele não
A partir do gráfico, né, como você falou, a partir do gráfico eu já posso definir quem é A e quem é B. É a partir de que ideia? Aqui vai ser o B, né? Então vai ser o B. E o A? Geometricamente a gente pode pensar na variação mesmo, né? A diferença daqui com a do eixo sobre o eixo X. Então vamos colocar aquela tabela de novo. Os pontos que a gente visualiza, né, aqui nesse gráfico, 2 pontos dessa reta são x menos 3, 0, certo? E o outro é x3 e y2. Então, ó, a variação que a gente tem, né, no caso A, quanto variou no Y? 2, né? 0, 2. E no X? 3 menos 3, vai dar 6 mais 3, 6. Então 2, 6, que é um terço. Agora me substitui isso, né, na equação da reta e coloca um ponto já conhecido para encontrar o B. E a gente já sabe geometricamente, mas algebricamente não. Então, essa é G de X. G de X, qual ponto que vocês querem? Menos 3, 0 ou 3, 2? Então 3, 2. X é 3 e Y é 2. No caso, Y é o G de X, né? Então 2 é igual. O A a gente encontrou 1 terço. E X é 3. Mais B. Logo, 2 é igual a 1 mais B. Portanto, B é igual a 1. Certo? Ó, nesse caso aqui, né, a reta corta o eixo Y do ponto 0. Né? Por isso que a gente botou o B0. Certo? Melhorou mais o regime de vocês em relação a isso? Aí agora falta só a 8, 9 e 6, né? Pode. Se você entende. Vocês querem que eu pegue o caso lá? Ah, pode ser, tu acha que tu vai querer. Tá, saúde. Ligar aqui um pouco. Mas seria legal vocês fazerem, né, o item C da questão 9 a partir da ideia de módulo que o Victor deu. Que é basicamente essa ideia que vai ser utilizada para construir esse gráfico. Então, como que vocês pensariam o gráfico de Y igual ao módulo de X a partir da ideia do que é o módulo de X? Sim. Mas assim, se conectando com a definição de módulo, como que a gente constrói esse gráfico? A partir, a gente pode fazer um exercício assim, Y é igual a X, né? A reta normal que a gente conhece. A partir dele, como que a gente constrói o gráfico do módulo mesmo, né?
Sim. A gente pode pensar também usando isso aqui, a partir dos pontos, né? Se x é menos 1, o y vai ser o quê? O módulo de x que é 1. Se o x é menos 2, o módulo de x é 2. Então a imagem vai acabar sendo, né? Vai ser o simétrico daquela metade do gráfico. Uma reta Isso. é como se Sim, exatamente. Vai espelhar. Foi. Fiz a 8 e a 11. Tá. Agora é prova de aula. Prova de aula. Vou fazer aqui. Ah, vai dar só. Quinta-feira? Não. Não, ainda é terça. Ainda é terça. Vamos sair terça. Obrigado. Então, vamos fazer aqui o gráfico, né, de y igual a x. Um exercício interessante para pensar isso, a gente pode usar a mesma tabela, né? X e y com os pontos determinados. O zero, aqui no caso, y igual a x. Quando x é 0, y é 0. Quando x é 1, y é 1. Quando x é 2, y é 2. Assim com os simétricos, né? Menos 1, menos 1, menos 2, menos 2. Então o gráfico, ó, tem esse ponto, vai ser isso aqui. Mas implementando a ideia de módulo, né? O módulo de x é x quando ele é positivo e o simétrico dele menos x se for negativo, certo? Então, no caso do gráfico y igual ao módulo de x, isso aqui vai mudar. Quando x é menos 1, a imagem vai ser um simétrico, né? Vai ser 1. Então, ó, o que era aqui vai ser espelhado para cá, né? Esse ponto. Quando x é menos 2, a imagem, né? O y vai ser o quê? 2, né? Que vai ser o simétrico, certo? Então, vai ser aqui. Logo, essa parte do gráfico, ela vai ser, como o colega falou, espelhada para cá. Né? Aí aqui é o gráfico de y igual ao módulo de x. Pegaram? Tranquilo? Essa parte continua, né, a mesma, porque já é a parte em que o x é positivo. Certo? Então, agora é com o Victor. Acabou o módulo? Sim. Mas o código estou dele também. Você vai pegar o cabo HDMI. Não pode ser pessoal. Hoje. Aqui tá no bolso, né? Aqui. Eu não vi que você quer ter uma tomada. Calma. Pessoal, tudo bem? Eu acho que redentor na aula. Depois da nota anônima. Preenche o formulário para os estagiários. Tem alguém aqui, né? Então, vocês fizeram esse
Vieram de reta e módulo só por enquanto, né? Isso. Então vamos fazer mais. Que horas são? Só para poder falar. Tá, beleza. Vamos fazer mais um completamento de quadrado. Lembra que a gente fez meio correndo no final da aula e daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês uma visualização dessas coisas no computador, tá? A gente vai começar a usar o software GeoGebra, não sei se vocês já usaram, invetores já usaram? Mas a professora Juliana já comentou já sobre Tá, então vamos mostrar daqui a pouco. Beleza? Então tem um exercício. E já tem uma lista 3 lá. Essa lista 3 está incompleta ainda, eu só botei o começo dela. Eu vou acrescentar ainda mais alguns exercícios. Beleza? Mas já. É a pergunta assim? A gente vai conversar isso. Provavelmente, mas a lista 3 é maior que a lista 2. Então talvez a gente vai conversar sobre isso. Talvez a gente faça 2 grupos de 5, né, de repente, alguma coisa assim. Beleza? E a lista 3 a gente já está entrando em derivada. Preparação para derivada. Certo? Então, vamos fazer de parábolas. E esse na lista 1 mesmo, posso apagar isso aqui? Eu acho que não tem a letra mais linda que a minha. Não é muito difícil. Para mim é horrível. Professor, deixa eu anotar. Tá. Olha, obrigado. Beleza, pessoal? Então esse aí, vamos fazer agora aquele procedimento de completamento de quadrados que a gente já fez. E eu vou começar aproveitando esse exemplo que está na lista, a gente poderia pegar um exemplo qualquer, tá? Eu vou aproveitar que a gente, por meio desse procedimento de completamento de quadrados, a gente chegou na fórmula para achar raízes, aquela conhecida como fórmula de Bhaskara. Mas a gente consegue explorar outras propriedades também das funções quadráticas, beleza? Que eu não vou dar muito spoiler, vamos fazer, beleza, pessoal? Então, primeiro, a ideia vou escrever aqui em cima, é transformar isso aí num quadrado perfeito. Tranquilo? Então é transformar nisso aí. Tranquilo? Essa é a ideia. Certo? Muitas vezes em matemática a gente tem estratégia que a gente tem que forçar a barra para chegar onde a gente quer chegar. Esse é o caso. Tá? Então eu vou comparar isso aqui com isso aqui. x2 menos 6x. Pronto, pode o mais 5 depois a gente bota. Não precisa. Beleza, pessoal? Certo? Então, comparando isso aqui com isso aqui, o que eu vou ver? Eu tenho x2 aqui, ok.
Tem o x aqui, ok, beleza? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o 2k, esse menos 6 aqui tem que virar 2k. Tranquilo, pessoal? Assim que a gente visualiza. Então o k tem que ser igual a quanto? Menos 3, certo? Beleza? Tranquilo? E aí, esse K2 aqui vai ser quanto? Então, 3 quadrado. isso. Aí você vai ter que subir 3 e 4. E 4. Para tirar 4 e 9 de um lado do outro vai dar 5. Então, tem várias maneiras de pensar. Tranquilo? Eu acho a mais talvez fácil é você pensar o seguinte. Eu vou tacar um 9 aqui, porque é isso que eu quero. Eu quero fazer essa expressão aparecer ali. Beleza? Só que eu não posso simplesmente tacar um 9 que eu estou alterando. Certo? Então eu vou subtrair esse 9. Porque ao fazer isso, eu estou somando, subtraindo uma coisa, é a mesma coisa que somar zero, eu não altero. E aí eu tenho que repetir esse 5, que eu também não posso sumir com esse 5. Beleza? Tranquilo? Tá? Ótimo. Então, eu tenho que fazer, olha só, olhem para isso aqui. Eu tenho que fazer isso aqui, quer dizer, eu tenho que fazer essa expressão aparecer aqui, tá? Para fazer essa expressão aparecer aqui, o que falta? O que tem ali que não tem aqui? 9. Então eu vou escrever o 9. Tranquilo? Só que eu quero que isso que está aqui seja igual ao que eu vou escrever aqui embaixo. Então eu não posso simplesmente escrever um 9. Isso. Aí esse menos 9 aqui é para compensar o 9 que eu escrevi, tá? E o mais 5 é que eu também não posso apagar o 5 simplesmente. Eu posso usar um macete de raciocínio em dividir o K, no caso 2K. Todo mundo assinou? Desculpa. Dividir 2K pela metade e levar ele ao quadrado para ficar... Aí no caso porque, olha, você colocou 9 ali porque você descobriu o K. Isso, exatamente. Mas eu colocaria assim, eu entendo. Isso. Eu viria já de cara com 6, menos 6. Menos 6 dividido por 2 é elevado ao quadrado. Isso, exatamente. Todo mundo entendeu isso que o Eric falou? Ele está certo, tá? É que o que ele está falando é um atalho para fazer isso aqui que eu fiz. Tranquilo? Assim, eu acho que fazendo essa comparação fica mais... para mim é mais fácil de ver. Mas fazendo essa comparação, a gente sempre vai perceber que o K que eu tenho que achar é metade do que está multiplicando o X, beleza? Certo? Então é só pegar o que está... Se vocês quiserem... É porque, assim, aí tem que ver como cada um se sente mais confortável. É porque, pra mim, quando eu faço as coisas, eu tenho medo de errar. Pra mim, assim é mais seguro. Beleza? Então, mas é só vocês olharem o que está multiplicando o x dividir por 2, porque a constante que está multiplicando o x, eu tenho que transformar em 2k. Então, quem é o k? É metade disso. Preservando o sinal, tá? Repara que eu botei aqui o menos 3. Professor, então a gente sempre descobre o K pela letra B, da fórmula de baixo. Isso, exatamente. É metade do B, do K. Não, tá. Entendi. Só que o que você vai somar aqui não é o K, é o K ao quadrado. Entendeu? Você pode olhar ali, o K é menos 3, eu vou somar 9. Tá beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Tá? Ou, tipo assim, aí voltando à pergunta do Lucas, eu poderia simplesmente, outra maneira de pensar, que é equivalente a essa, é só pensar o seguinte: o 5 é igual a 9 menos 4, concorda? Então eu posso, em vez de somar e subtrair 9, eu posso apagar o 5 e escrever 9 menos 4, que vai dar no mesmo. Que é a mesma conclusão que eu vou chegar aqui, beleza?
Tranquilo? Porque repara só, esse 9 eu vou juntar com isso aqui, beleza? Porque aí com esse 9 aparecendo, isso aqui fica igual a quem? X menos 3 ao quadrado, concorda? Beleza? Então, esses primeiros termos aqui, eles vão virar x menos 3 ao quadrado, beleza? E o que sobrou aqui, eu faço a conta, menos 9 mais 5, menos 4. Tá legal? Mas aí você vê que não tem igual, tá? Não tem, aquele, estou botando isso aqui igual a isso. Ah, não, mas... Ah, tá. Entendeu? Beleza, pessoal? Tá de boa? Tranquilo? Certo? Esse procedimento de completamento de quadrados eu uso também para outras coisas. Aí na lista 3 a gente vai ter equação do círculo também. Eu nem botei nenhum de completamento de quadrados, mas às vezes a gente precisa usar completamento de quadrados na equação do círculo, de elipse, hipérbole, outros tipos de curvas quadráticas que não são a parábola, né? Beleza? Tranquilo? Bom, então vamos lá. Então eu cheguei a essa conclusão aqui, que f de x é igual a isso aqui. Isso aí é uma fórmula equivalente da f. Tá legal? Certo? Qual o nome do 5 nesse termo? Termo dependente, sei lá. O 5? C, né? Então, só para eu ter aqui, se eu não estou errado. O K é a metade de B e o C é o K ao quadrado. O C, na verdade, vai ser o novo C vai ser o resultado dessa conta. O que eu tenho que somar é o K ao quadrado. Entendeu? Tá pegando legal aí a câmera, tá gravando, tá? Se você, ao invés de ser mais 5, fosse menos 5, aí ia ficar menos 14, né? Certo? Beleza? Aí você vai fazer a conta que estiver aqui. Tá? Bom, então vamos lá. A gente chegou nessa forma aqui da parábola, tá? Essa forma, que está na lista 3, tem escrito isso, às vezes ela é chamada de forma canônica, tá? Mas não precisa decorar esse nome, não. Canônico quer dizer padrão, certo? Ela é uma forma, essa aqui é a forma desenvolvida ou estendida, e essa aqui é a forma padrão, mas eu não gosto de decorar nomes, como eu já falei, tá? Eu consigo chegar na forma canônica só com quadrado. É foda essa forma, eu consigo chegar nela. Não existe nenhum por meio. Não sai meu nome, só completando quadrado. Então essa aí é a forma canônica. Essa aqui é a forma canônica. E ela é chamada forma canônica, forma padrão, cânone quer dizer um padrão, né? Porque dela a gente consegue tirar várias informações sobre essa função que a gente não consegue tirar direto disso aqui. A primeira delas são as raízes, tá beleza? Certo? Então, a gente vai fazer o seguinte, se a gente quiser achar as raízes, o que significa achar as raízes de uma função? É igualar a função a zero, tá beleza? Então eu vou igualar isso aqui a zero. Tranquilo? Igualando isso aí a zero, o que eu vou ter? Eu vou ter x menos 3 ao quadrado igual a 4. Vou achar as raízes direto, tá? Certo? Então eu vou ter, posso escrever assim direto, x menos 3 igual a mais ou menos 2. Alguém se perdeu? Porque eu vou ter x menos 3 ao quadrado igual a 4. Aí qual é o número que elevado ao quadrado é 4? Mais ou menos 2. Então eu vou ter x menos 3 igual a mais ou menos 2. Então eu vou ter x igual a 3 mais ou menos 2, o que me dá dois valores para x, que são as duas raízes. Tranquilo? Mas isso é uma alternativa para chegar a, tipo assim, eu fiz a fórmula de Bhaskara, eu gosto muito de fórmula de Bhaskara, eu resolvi. Deu a minha resposta. É uma alternativa. É uma alternativa, então isso tudo é uma alternativa de fórmula de Bhaskara. Isso aqui é a demonstração da fórmula de Tá Bhaskara. explicado, faz muito sentido. Eu tava pensando, gente, como que isso vai chegar a ser 5 em 1 agora? Faz sentido. É porque
assim, o que a gente está fazendo aqui é achar as raízes. O que significa achar as raízes? É isso aqui, beleza? É achar os valores de x que fazem aquela expressão ser verdadeira, no caso da zero, beleza? Então, qualquer método que a gente usar que esteja correto vai chegar nos mesmos valores. Tranquilo? Beleza? Bom, aí, agora, eu vou fazer isso no caso geral, tá? Se fosse com letras A, B e C, tá? Beleza? Porque isso é a dedução da fórmula de Bhaskara. Não sei se eu me lembro direito, mas tinha equação integral que vinha da identidade dos Stuart. Qual é? O que é a identidade dos Stuart? É aquela que é o x menos 1, multiplica x menos outra coisa, vai acabar dando uma equação integral. Isso é a forma fatorada. Não tem que tinha esse nome, não. É a forma fatorada. Eu tinha aprendi não. Eu tinha visto, porém não entendi. A fatorada. A forma fatorada Eu acho mais difícil. é assim, ó. Nossa, que bem. O professor usa muito fórmula de Bhaskara em cálculo? Não, porque em cálculo você vai aprender métodos para fazer o que a fórmula de Bhaskara faz para qualquer função, que é o que a gente vai fazer agora. Olha só, que é isso aqui assim. A gente sempre pode escrever isso aqui assim, ó. Beleza? É isso aí. Se você fizer essa conta aqui, vai dar aquilo lá. Eu confundi a identidade de Estevam que eu escrevi. Qual é? Só o trecho que eu escrevi, que é basicamente isso. Aí. Professor, explicou na 3 aulas atrás, só que eu esqueci. O que ele deu mais ou menos? Pode explicar? Mais ou menos é por isso aqui, ó. Porque daqui eu chego nisso. Entendeu? Aí eu tenho que, para resolver isso aqui, eu tenho que pensar, isso aqui ao quadrado é igual a 4. Então o que vai aparecer aqui são os números que elevados ao quadrado é igual a 4. Pode ser o mais. Isso, exatamente. Então, x menos 3 não é só o mais 2, é mais ou menos 2. Por isso que na fórmula de Bhaskara a gente põe aquele mais ou menos 2. Então quer dizer então que no gráfico existem duas opções de gráfico aqui. Não, duas opções de gráfico não, duas raízes. Sim, porque... Entendeu? Agora, as duas raízes aparecem no gráfico. Entendeu? No caso eu não faço isso só da origem, eu tenho que cortar também a origem. Isso. Olha só, o que são as raízes de uma função? Tá? As raízes de uma função são as soluções dessa equação aqui, f de x igual a 0, concorda? Agora, o que é f de x? É y. Então, quando eu faço f de x igual a 0, o que eu estou achando aqui? Eu estou achando os valores de x onde a função corta o eixo horizontal. Tá legal? Porque eu botar f de x igual a 0 é a mesma coisa que botar y igual a 0. Tá certo? Beleza? Y igual a 0 é o que? Significa altura 0. Altura 0 é o que? O eixo horizontal. Tá certo? Beleza? Então esses pontos aqui, se eu for agora desenhar o gráfico, esses pontos aqui são esses pontos aqui, 1 e 5, beleza? O gráfico vai passar por aqui. São os pontos onde o gráfico corta o eixo horizontal. Tá beleza? E o ponto onde o gráfico corta o eixo vertical é qual? 5. Não. É zero. Não, também não. Você tem que substituir x igual a 0 na equação da função, que vai dar quanto? Aí vai ficar 5. Então, x igual a 0? Se eu jogar x igual a 0 ali, vai dar quanto? Mais 5. Hã? Mais 5. Mais 5. Certo?
Se eu substituir x igual a 0 aqui, vai dar 5. Se eu substituir x igual a 0 aqui, também vai ter que dar 5. Tem que dar a mesma coisa, tá? Podem botar. Se botar x igual a 0 aqui, é direto que vai dar 5, tá? Mas repara que se botar x igual a 0 aqui, também vai dar 5. Todo mundo vê? Se eu botar x igual a 0 aqui, eu vou ter menos 3 ao quadrado, 9, menos 4, 5. Tranquilo? Certo? Então, repare, eu sempre vou ter isso aqui, ó. Quando eu... Então, aqui... Ela vai passar nesse ponto aqui. Beleza? Tranquilo? Então, aqui, para eu descobrir onde o gráfico da função corta o eixo horizontal, eu sempre tenho que colocar y igual a 0. E para descobrir onde o gráfico da função corta o eixo vertical, eu sempre tenho que colocar x igual a 0. Tá claro isso? Isso vocês vão usar muito em cálculo, tá? Beleza, pessoal? Certo? Porque todo ponto que está no eixo horizontal tem coordenada y igual a 0. Tá? Que ponto é esse aqui? É 1, 0, 2, 0, 3, 0, concorda? Certo? Então todo ponto que está no eixo x tem y igual a 0. E todo ponto que está no eixo y tem x igual a 0. Beleza? Certo? Calma aí, então. Só para a gente ver, então, todo ponto que está no eixo x igual. no eixo x tem y igual a 0. E no eixo y tem x igual a 0. É para desenhar qualquer gráfico de função. Entendeu? Então, esses pontos que eu marquei, ó, esses pontos 1 e 5, são, eu encontrei aqui, ó. Aqui eu coloquei y igual a 0, entendeu? Então, significa que o gráfico da função passa por esses pontos. E aqui também eu botei x igual a 0, então o gráfico da função passa por esse ponto, entendeu? Certo? Então, o gráfico da função vai passar por esses pontos, beleza? Então, vai ficar assim. Ficou torto meu desenho. Tranquilo, pessoal? Então, mais ou menos esse é o gráfico. Mas olha só, mas isso que eu estou falando vale para qualquer função, não é para a função do segundo grau. Beleza? Eu tenho um gráfico de uma função que é sempre assim, y igual a f de x. Certo? Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, quando eu jogo, tipo essa função aqui é y igual a x2 menos 6x mais 5, beleza? Então, quando eu jogo aqui x igual a 0, eu vou achar os pontos onde o gráfico cruza o eixo y. E se eu jogar y igual a 0, se eu jogar aqui também, eu vou ver onde o gráfico cruza o eixo x, beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? E só destacando bem, que isso não é só para função quadrática, não. Eu estou aparecendo aqui. Isso não é só para função quadrática, não. Isso aqui é para qualquer função. Beleza? Qualquer função de R em R. Tá de boa isso? Tranquilo? Isso vocês vão usar muito. Daqui para frente, em cálculo 1, 2, 3. Certo? Beleza, pessoal? Tranquilo? Que horas são? 7h50. 7h50. Dá para fazer.
Vamos fazer intervalo agora e o verso tá bom. Bom, então a gente vai continuar explorando isso aí para, a partir dessa forma canônica, a gente vai descobrir outras propriedades da parábola também. Beleza? Tranquilo? Mas vamos fazer um intervalo primeiro para fazer com calma. Então a gente pode voltar 8:05, já que são 10 para as 8. Tá, 8:10, pronto. Tá? Mas vamos tentar não passar disso, tá? Para dar tempo da gente fazer isso com calma. Não ficar no finalzinho da aula igual da outra vez, tá? Beleza? Pode parar.